Seja muito bem-vindo, aluno. Professor Maicon aqui trazendo para vocês mais uma videoaula correção do exame discursivo da UERJ. Você que quer ser oficial do Bombeiro aqui do Rio de Janeiro, quer ser um aluno da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e precisou fazer o exame discursivo ou quer aprender mais matemática, tamo juntão. Eu vou resolver as 5 primeiras questões dessa prova e no próximo vídeo eu continuo a correção. Tem muita coisa bacana aqui, tem muita coisa para a gente revisar e sem muitas delongas, então vamos para o enunciado da primeira questão, que dizia o seguinte, ó. Nos gráficos a seguir estão indicados os valores de temperatura em graus Celsius registrado no bairro de Pinheiros, em São Paulo, em setembro de 2018. Veja que aqui a gente tem a temperatura mínima em azul, né, pelo gráfico, e a máxima em vermelho. A interpretação de gráfico é um assunto absurdamente importante na prova da UERJ e nos vestibulares em geral, né? Venhamos e convenhamos, interpretar gráficos em matemática ou até mesmo em outras matérias é de extrema importância. Então fica ligado, pequeno gafanhoto. A partir dos valores diários registrados, calcule a maior diferença entre a temperatura máxima e mínima ocorrida no mesmo dia. Então, essa aqui é a primeira questão e é aquela questão para dar a moral, né? Para ela dar aquele afago no coração, para dar aquele alívio para você começar super bem, né? Porque é uma questão muito tranquila de você pegar ali e ver a diferença. O grande lance dessa questão era você verificar que a diferença, a maior, ela vai estar em um desses 3 casos aqui, ó. Porque veja que aqui está muito pouco e aqui também está muito pouco. Eu vou fazer o cálculo, mas claro que na prova você não precisaria calcular todos. Mas como é um exame discursivo, se você quisesse botar ali, beleza, mas bastava justificar o porquê que a temperatura ali, a diferença maior é no dia que você vai fazer, efetuando um único cálculo. Mas aqui eu vou fazer todos, então observa, no dia 4 de setembro, como é que vai ficar isso, essa diferença de temperatura? Ele já deu a dica, ele quer a maior temperatura menos a menor. É a diferença de temperatura máxima e mínima. Em forma de mais clara possível, pelo gráfico ele quer o vermelho menos o azul. Então fazendo aqui no dia 4 de setembro, a gente vai ficar com 18 menos 11, o que vai ser igual a 7 graus Celsius. No dia 10 de setembro, nós vamos ficar aqui com 24 menos 14, o que vai ser igual a 10 graus Celsius. Show! No dia 16 de setembro, o que a gente vai ter ali? Ó? A gente vai ter 27 menos 15, o que vai ser igual a 12 graus Celsius. No dia 22 de setembro, pequeno gafanhoto, nós vamos ficar com o quê? Com 29 menos 18, o que vai te dar como resultado 29 menos 18, 11 graus Celsius. E, por fim, no dia 28 de setembro, nós vamos ficar ali com 22 menos 19, o que vai te dar 3 graus Celsius. Com isso, ó, o que dá para a gente verificar aqui? Que a maior diferença é 12, que ocorreu no dia 16 de setembro. Só isso, Michael? Só isso mesmo na questão? Só isso, cara. Confia. Vem comigo que o bizu é certo, tem muita coisa da UERJ resolvida aqui. Exames discursivos, exames de qualificação de anos anteriores, questões de simulados. Então, pra cima na playlist UERJ que eu vou colocar para você aqui, tá bom? E vamos logo para a próxima questão. Questão número 2, que também é uma questão, vamos dizer assim, que envolve a matemática básica ali por trás, beleza? Ela vai trabalhar o conceito de divisibilidade, né? Eu fiz assim por divisibilidade. E a interpretação, acima de tudo, sempre questões que trabalham ali um conceito de matemática básica. Cai muito parte de matemática básica. Quando falo matemática básica, é trabalhar bem as operações, razão, proporção, porcentagem, bastante cai isso na UERJ. Então, seguindo aqui a nossa parada, nossa conta, questão 2 diz assim, ó, as informações da tabela abaixo apresentam a quantidade de material que o marceneiro possui em seu estoque e a quantidade de cada material necessário para montar uma estante perfeita. Calcule o maior número de estantes perfeitas que o marceneiro consegue montar usando apenas o seu estoque. Então, galera, vamos lá. Primeira coisa, ele consegue, vamos lá, montar painéis da seguinte maneira. Ele tem 18 painéis e cada estante ele consegue usar um painel. Ele tem que usar um painel. Então, ele vai utilizar 18 painéis. Tudo bem? Quando vem na prateleira horizontal,
Veja que ele tem 70 prateleiras horizontais e ele precisa de 5 em cada estante. Ou seja, você vem aqui, ó, 70 dividido por 5. Já que cada estante utiliza 5 e eu tenho 70 no total, faz uma divisãozinha ali, né? Fazendo a divisão, ó, 70 dividido para 5 vai dar o que aqui? Ó? 1, sobra 2, desce o 20, 20 para 5 vai dar 4, resto 0. Então, ele vai utilizar aqui, eu vou completar na tabelinha mesmo, ele consegue montar 14 prateleiras, aqui ele consegue montar 18, né? Uma prateleira não, estante, perdão. Então ele vai montar 18, aqui ele consegue montar 14. E aí depois ele tem 33 madeiras laterais, onde cada estante utiliza 2. Então você vai dividir ali, ó, 33 por 2. Aqui vai sobrar 1, desce o 13, vai sobrar aqui, ó, 6 por 2, 12, vai sobrar 1. Então, com as madeiras laterais, ele consegue montar 16 estantes perfeitas. Tudo bem? Parafusos pequenos, olha só, parafuso pequeno, ele precisa de 24 em cada estante, mas ele tem 320. Quantas estantes perfeitas ele consegue montar? Beleza, sem problema algum, a gente faz a continha aqui, ó, vai dar 320 dividido por 24, tranquilo? O que vai te dar como resultado 13 e vão sobrar 8 parafusos pequenos. E por fim, ele tem ali 60 parafusos grandes, onde ele utiliza 4 para cada estante. E 60 dividido para 4 vai te dar 15 e resto 0. Ou seja, aqui ele conseguiu 13, aqui ele conseguiu 15. Mas aí que está o grande lance da parada, o grande quê da questão. A estante, pequeno gafanhoto, quando ele monta com tudo isso ao mesmo tempo. Então você vai ter que pegar o menor valor aqui, que é o 13. Ele só consegue montar 13 com parafusos, com 13 estantes com aqueles parafusos que ele tem. Ele até consegue montar mais coisas, mas se ele não tiver parafuso, a estante vai ficar faltando, né? Então você consegue garantir que 13 ele consegue montar com parafuso. 16 é maior, 14 é maior, 18 é maior, então eu consigo com certeza montar 13 e aí vão sobrar peças ali, então ele consegue montar 13 estantes. Um problema envolvendo ali questão de divisão para ficar legal. Show? Próxima questão, questão número 3. Eu gosto muito dessa questão porque o aluno precisava ter noção dos pontos cardeais. Exatamente. Se ele não soubesse, ele ia ficar muitíssimo enrolado. Porque a questão fala assim, ó, considere um robô cujo movimento é acionado por um controle remoto. Como ilustrado na imagem, as teclas N, S, L e O o direcionam respectivamente para norte, sul, leste e oeste. E o robô percorre sempre 1 metro em linha reta a cada tecla pressionada. Admita que o robô encontra-se em um ponto de superfície plana no chão e as teclas são acionadas na sequência. Galera, norte, sul, leste e oeste. Você tem que lembrar que oeste é esquerda e leste é direita. Sem essa informação, essa questão ia embaçar a tua vida. Então, oeste é esquerda e leste é direita, norte para cima, sul para baixo. Isso aí a maioria lembra. A galera confunde muito o leste com o oeste. Então, vamos lá. Fazendo a sequência aí que ele está falando, vamos colocar aqui, a gente vai partir daqui. E ele vai partir para o quê? Ó? Oeste, uma vez. Então, esquerda. Depois, esquerda de novo, que é o oeste. Aí ele usa o norte, então ele sobe uma, e depois ele usa leste, vem para a direita. Depois ele dá norte, então ele sobe, depois ele dá leste, que é direita. Depois ele dá norte, sobe, leste, que é direita. Depois ele dá sul, que é para baixo, depois leste, que é direita, depois ele vai dar sul, e por fim ele vai dar oeste e fecha o desenho. Sim, exatamente, era para fazer isso daí, por incrível que pareça. Aí a pergunta é, descreve um polígono, né? Esse polígono que eu desenhei para vocês, calcule a medida do perímetro, é a primeira pergunta. Lembrando que cada passo que ele dá é de 1 metro, então basta você completar agora aqui, ó, a figura com os valores, 1 metro aqui, 1 metro aqui, 1 para cá, 1 para cá, 1 para cá, 1 para cá. Então a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então o perímetro
você vai ter que é igual a 14 metros, tudo bem? Agora, a área desse polígono. Para você poder calcular a área desse polígono, você vai ter que ter uma sagacidade que é o seguinte, ó. Eu fecho esse quadradinho aqui, então se você olhar para cá, ó, eu consegui montar um quadrado de lado 1. E a área de um quadrado de lado 1 é igual a quanto? 1 metro quadrado. E aí você fecha essa figura aqui, ó, na forma de quadrados, ó. Olha lá, ó. Eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Simples assim, Michael? Simples assim, pequeno gafanhoto. Então, a área dessa figura aí é igual a 8 metros quadrados, sem choro e ranger de dentes. A gente pode ir para a próxima questão, que já é uma questão de progressão aritmética, uma questão já mais pá, ripa na chulipa, sem muita interpretação, só pega e faz o cálculo. As outras três anteriores requer uma interpretação, tem um texto um pouquinho mais elaborado. Essa aqui já é mais direta, assim como a próxima questão também já é bem mais direta. Então vamos lá. A sequência de 5 elementos, 16, pontinho, 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 43 e y. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar nome aos bois. Ó. 16 eu vou chamar aqui de A, aqui de B, aqui de 43 e aqui de y, beleza? É definida do seguinte modo. Em 3 elementos consecutivos dessa sequência, o central é a média aritmética dos outros dois. Ou seja, ó, 3 termos consecutivos. Eu posso falar que o A, que é o central, ele é igual a 16 mais o B dividido por 2. 3 termos consecutivos ali, ó, o B é o central, agora olhando esse lado aqui, ó, então ele vai ser A mais 43 dividido por 2, tudo bem? E por fim também, se eu quiser fazer, eu posso falar que o 43, que é o central, ele é igual a B mais Y dividido por 2. Isso aí é uma progressão aritmética, né? Ele está falando que essa propriedade ela é válida somente numa sequência que a gente chama de progressão aritmética. Ou seja, é aquela sequência onde o termo, por exemplo, aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, o termo posterior é sempre o anterior somado de um valor constante que é igual ao quê? A razão. Beleza, vamos fazer conta, né? Porque a gente vai ter que fazer conta aqui para poder seguir o baile e poder resolver essa parada. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é esse 2 que está dividindo, eu vou passar para cá multiplicando. Então eu vou ficar aqui 2A, ele é igual a 16 mais o B, tudo bem? E aí eu vou isolar meu B. Eu vou ficar aqui 2A menos 16, ele é igual a B. Pega isso aqui, guarda no seu coração e substitui naquela equação ali, ó. Aonde tem B, eu vou colocar 2A menos 16 é igual a A mais 43. Lembrando, esse cara aqui é o B, é esse daqui, ó, só substituir. Seguindo o cálculo aqui, como é que a gente vai ficar então, pequeno gafanhoto? Que 2A, o A que está lá somando, vem para cá subtraindo, show de bola? Substitui aqui, ó, no lugar desse B, então a gente vai ficar com 2A menos 16 é igual a A mais 43, tudo isso sobre 2. Pega esse 2 que está dividindo, passa para cá multiplicando. Eu vou ficar com 2 vezes 2A menos 16 é igual a A mais 43. Tudo bem? Faz aquela distributiva marota, onde você vai ficar com 2 vezes 2A, 4A. 2 vezes menos 16, menos 32. Tudo isso é igual a A mais 43. Eu vou ficar com 4A, o A vem para cá subtraindo, é igual a 43 e o 32 vem para cá somando. Equação no primeiro grau, tem que saber. Vai ficar 3A é igual a 43 mais 32, beleza? Então a gente vai ficar com 3A igual a 75. O A vai ser igual a 75 dividido por 3. Belezinha, 75 dividido por 3 vai ser igual a 25. Se o A ele é 25, galera, eu consigo encontrar o valor do meu B, fazendo a conta aqui, ó, 2 vezes o A, que é 25, menos 16, ele é igual ao valor do B. Então, o B ele vai ser igual a 50 menos 16. Então, o B ele vai ser igual a 34. E aí, se eu encontrei o valor do B, eu encontro o valor do Y de dois modos. Primeiramente, eu posso tacar aqui e fazer mais um cálculo para achar o Y, ou lembrar que isso aqui é uma progressão.
aritmética, onde eu estou com uma progressão assim, ó, o B vale 34, o próximo é 43 e o próximo é o Y. Basta você verificar ó, quanto que eu somei do 34 para o 43. Observa que do 34 para o 43 eu somei 9. Então, do 43 para o Y eu também somo 9. Com isso, eu posso falar que o Y ele é igual a 43 mais 9. Ou seja, o Y ele vai ser igual a quanto ali? 52. O que daria a mesma coisa, vou até fazer aqui no cantinho, se eu substituísse aqui, ó, 43 é igual ao B, que é igual a 34 mais y sobre 2. Ia ficar 86 é igual a 34 mais y. 86, o 34 vem para cá subtraindo, é igual a y. E olha só, o y ia ser 86 menos o 34. Tcharam, o y ia ser 52 também. Então, independente do caminho, o importante é você chegar na resposta final. Essa questão aqui é uma questão que você tem várias formas de sair daquelas equações ali para poder matar a questão. Show? E por fim, aqui na questão 5, galera, que é a questão que eu considero mais difícil dessa bateria inicial das 5 primeiras questões, era uma questão que você vai ter um pouquinho mais de trabalho de fato. Ele fala que tem uma função de domínio A e conjunto imagem B. E aí lembra de definição de domínio e imagem, galera? Você tinha que o conjunto A era o domínio, tinha lá o conjunto B que a gente chamava de contradomínio, mas quem no conjunto B recebe flecha, a gente chama de imagem. Então, menos 1, 0, 3 e 8 são elementos onde o A está mandando flecha para eles. Então, você tem ali o conjunto A mandando flechas para ele. O conjunto A são o que a gente chama de domínio. Os valores de x que eu taco na função, você calcula e o resultado é y. Importante lembrar que f de x é a mesma coisa que y, beleza? F de x é o resultado da função. Então, você tem que o f de x é menos 1, o f de x é 0, o f de x é 3 e o f de x é 8. O resultado dessa função são menos 1, 0, 3 e 8. Você tem esses resultados. Beleza, é isso que ele está falando aqui. Tá, primeira pergunta, calcule f de 4. Essa aqui você era obrigado a acertar, calcular o f de 4. Por quê? Porque ele falou que a tua função é x ao quadrado menos 2x, e se ele quer que você calcule o f de 4, você substitui o x por 4. Então, você vai ficar com 4 ao quadrado menos 2 vezes 4. 4 ao quadrado é 16 e 2 vezes 4 dá 8. Isso vai dar 16 menos 8, que é igual a 8. Sucesso! F de 4 calculado. Determinar o conjunto A é um pouco mais chato, mas ele falou que os elementos de A são números positivos. Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? Primeiramente, eu vou pegar a minha função, que é f de x igual a x ao quadrado menos 2x, e vou igualando aos valores que tem de imagem. Então, isso daqui, que é o meu f de x, ele precisa ser igual a, por exemplo, menos 1. Beleza? E conclusão daqui, você vai ter que x ao quadrado menos 2x, passo 1 para cá, ser igual a 0. E aí vai ser absurdamente importante você resolver equação do segundo grau por soma e produto, porque aqui você vai fazer 4 equações do segundo grau nessa questão. Se você ficar fazendo Bhaskara, tu ia perder um tempo absurdo, que com certeza ia te prejudicar na hora da prova. Então é importante você aplicar a soma e o produto ali. Então, se você tem uma equação de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, a soma das raízes é dada por menos b sobre a e o produto é dado por c sobre a. Então, observa aqui, ó, eu vou começar a fazer um pouquinho mais rápido para a gente ganhar tempo, que a soma das raízes e o produto das raízes é o seguinte. A soma é menos b sobre a, então é menos 2, que dá 2 sobre o a, que é 1. E o produto é c sobre a, que vai dar 1. Quem eu somo que dá 2 e multiplico o que dá 1, galera? 1 e 1. Então, aqui eu tenho 1 e 1, que a soma dá 2 e que a multiplicação vai dar 1, tudo bem? Então, eu encontrei que aqui eu tenho 1x1, que é igual a 1, que é igual a x2. Então, eu tenho aqui um primeiro valor de x já que eu encontrei. Agora, você vai fazer o quê? A função x ao quadrado menos 2x e vai igualar o outro valor da imagem, que é 0.
Nesse caso aqui, você também pode fazer soma e produto, mas nesse caso é mais fácil. É uma equação do segundo grau incompleta. Você que tem dificuldade de resolver equações completas e incompletas, tem videoaulas aqui no canal. Eu vou tentar deixar linkado aqui na descrição ou no card, se eu não esquecer, a equação do segundo grau e função do segundo grau para você. Mas não tem mistério. O lance aqui, basicamente, é você fazer o seguinte. Pode até fazer soma e produto se quiser. Quer ver? Vamos lá. Soma das raízes é menos b sobre a. Então, aqui vai ficar menos 2 vai dar 2 e o produto vai dar C sobre A. Só que eu não tenho C, então vai dar 0. Então, eu posso botar 2 e 0 e aqui 2 e 0. Dá certo. Então, eu teria um x1 que é 2 e um x2 que é 0. Mas, pequeno gafanhoto, a questão está me falando que os elementos de A são positivos. Então, no 0 não é positivo, 0 é 0. Então, aqui eu tenho o 2. Tranquilo? Não desanima e continua fazendo o cálculo agora com a próxima imagem. Então, a gente vai ter aqui, ó, x ao quadrado menos 2x e tu iguala isso agora a 3. Então, vai ficar x ao quadrado menos 2x menos 3, tudo isso igual a 0. Soma das raízes e produto das raízes. Lembrando que você poderia fazer Bhaskara em todas essas equações. Você só ia perder mais tempo, mas ia dar certo da mesma maneira, tá bom? Lembrando que a condição do conjunto A é que os elementos são positivos. Seguindo aqui a conta, então vamos lá. A soma é menos b sobre A, então a soma é menos 2, que vai dar 2, e o produto é C sobre A, que é igual a menos 3. Tudo bem? Então a gente vai ficar com 3 e menos 1, e aqui com 3 e menos 1. Então eu tenho um x1 que é 3, e um x2 que é menos 1. Negativo não pode ser, a gente fica só com o 3. Tranquilo? E por fim, mas não menos importante, a última imagem ali que a gente tem que calcular é quando é 8. Então, quando é 8, a gente vai ficar com x ao quadrado menos 2x igual a 8. Isso vai implicar que fica x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a 0. Eu vou ter que a soma das raízes é 2 e o produto é 8. Então, a gente vai ficar com 4. O produto é menos 8 na real, né? Então, é 4 e menos 2, 4 e menos 2. Então, a gente vai ter um x1 que é igual a 4 e um x2 que é igual a menos 2, que eu não posso usar, então só fica o 4. Conclusão, quem é o conjunto A que ele estava falando, então? É o x1 igual a 1, 2, 3 e 4. Esse é o nosso conjunto A. Você escreveria lá bonitinho 1, 2, 3 e 4 para fechar. Parece até zoeira, né? Mas nessa prova, como é um exame discursivo, é extremamente importante você fazer isso aí que eu fiz, tá? O cálculo todo destrinchado, soma e produto, não tem problema de fazer no exame discursivo. Não tem problema nenhum, Bhaskara também te dá os mesmos resultados, mas claro que as contas teriam que ser feitas. Só jogar o valor de x1, x2, x3, x4 ali, no caso, os valores de x, sem a justificativa, com certeza ia acarretar você perder pontos no exame discursivo. Então é isso, galera. Eu espero que você tenha curtido essa videoaula. Não esquece de deixar o seu like para incentivar a ter mais conteúdos como esse aqui no canal. Eu vou fazer outras videoaulas, claro, corrigindo também a parte 2 dessa prova. Faltam as outras 5 questões. Tem umas questões muito legais, geometria espacial, geometria analítica, geometria plana. Tem muita coisa bacana na parte 2, então deixa seu like e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Tamo junto, vou deixar os vídeos da UERJ linkados aqui para você no final continuar assistindo aqui, praticando matemática. E cara, vai na playlist, tem muitas provas corrigidas da UERJ já aqui no canal. Matemática para UERJ é aqui. Tamo junto, Deus te abençoe, te espero no próximo vídeo, na próxima aula e fui!